Olá, Diamonds! Então, como é que estão? Muito prazer, sejam bem-vindos ao canal TMGC e eu sou a Tarsila. Hoje este vídeo vai ser sobre uma tag diferente. Esta tag é exatamente ser filha de pastor. Eu lembrei-me disso porque a minha irmã fez um post no Tumblr dela sobre isso e achei muito interessante. Eu também vou deixar o link na caixa de descrição desse blog. E esta tag vai constituir-se em cerca de 20 factos, ou sentimentos, ou pensamentos que normalmente as filhas de pastor têm. Não é com o intuito de ofender, claro. Eu própria sou filha de pastor e muitos que vão identificar-se com muitos destes factos, sentimentos e argumentos. Fato número 1 de ser filha de pastor. A salvação não é herdada de pai para filha. As pessoas têm a ideia de que o facto de fazer parte de uma família pastoral, a salvação é dada quase de forma genética ou por herança, mas não, nós todos passamos pelo mesmo processo que toda a gente. A salvação é igual para toda a gente, independentemente de ser ou não filha de pastor. O facto número 2. O facto de ser filha de pastor, não, peraí, eu vou ter por isto aqui na mão, não me faz geneticamente uma expert em teologia. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas em concursos bíblicos, destreza bíblica, questionários bíblicos, quando perguntam por voluntário, a primeira pessoa que normalmente é apontada para ir são os filhos de pastor, porque acham que nós, por sermos filhos de pastor, vamos saber todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre escatologia, sobre... Não é assim. Se calhar sabemos tanto quanto cada um de vocês. Então, para deixar sublinhado, o fato de ser filho de pastor não significa que eu, por genética, tenho conhecimento teológico especializado. Ser filha de pastor não é sinónimo de popularidade, ok? Em determinadas culturas, pelo menos é isso que eu sinto, é que ser filha de pastor é alvo de máquinas fotográficas, de pessoas que eu não conheço e vêm ter comigo e perguntam: "Oh, és a fulana de tal, a filha do pastor tal, lembras-te de mim?" Somos pessoas normais. Número 4. Ser filha de pastor não significa que nós somos terapeutas, nem formados ou formadas em sabedoria por osmose. O facto de sermos filhos de pastor não significa que nós temos de ser psicólogos de tudo e mais alguma coisa. Nós crescemos e lidamos com a vida como um ser humano normal, ok? Filhos de pastor são pessoas normais, também têm problemas e muitas vezes não são especializados em aconselhamento. Talvez os pais são, mas isso não significa que os filhos também sejam. Fato número 5 de ser filha de pastor. Nós não somos bolo de festa. Parece que nós vestimos aquela capa de bolo de festa, está sempre presente em todos os eventos que acontecem cristãos. Mas não é bem assim, às vezes é por um dever que temos de cumprir e estar presentes. Número 6. Apesar de tudo, filhas de pastor também sentem necessidades básicas. Quando estou a dizer sentem necessidades básicas, por exemplo, durante o culto também temos às vezes aqueles momentos em que precisamos de urgentemente ir à casa de banho, estou aflita, mas nós não saímos de sítio. Eu digo isso porque já me perguntaram: tu nunca sais ao meio do culto? Eu não saio ao meio do culto porque é falta de respeito ser ao meio do culto. Acho que todo filho de pastor pelo menos recebe alguns comentários muito interessantes e então aquilo que eu me lembrei e fiz com que isso fizesse parte desta lista. Número 7. O fato de ser filha de pastor não significa que eu tenha ou que tenhamos de inscrevermos automaticamente num seminário. Pode ser que nós tenhamos vontade de estudar em outra área, em outro curso, não significa que tenhamos de ir para seminários. Não tenho nada contra seminários, acho que é muito bom, mas a vocação não passa por herança e também nem por genética ou osmose. 8. Ser filha do pastor às vezes significa ser alvo de muitas candidatas a cunhadas e sogras. Se por acaso tu és filha de pastor, de certeza vais reparar nesses detalhes. Aquelas situações muito engraçadas, quando acontece algum evento em que tenhas de conviver com pessoas mais velhas ou com pessoas de outras igrejas, depende também do contexto, mas vêm muitas vezes senhoras ter convosco e perguntar:
Quantos anos é que tem? E tu dizes a tua idade, não é? E o que é que faz da vida? Tu dizes aquilo que fazes da tua vida. Se for uma coisa muito boa, melhor ainda, não é? E tem namorado? É casada? E se tu respondes não a essas perguntas, a frase que vem a seguir é: sabia que eu tenho um neto, ou tenho um filho, ou tenho um irmão, mais ou menos da sua idade e também não namora? I want you to pick me up, pick me up. Yeah, é um bocado por aí, mas eu não estou a querer dizer que aquilo que a pessoa faz é errado, ok? É só uma coisa que acontece com frequência às filhas de pastor. Fato número 10. Está obviamente no meu ADN que eu tenho vocação para ser mulher de pastor, só que não! Sim, muitas vezes, pelo menos a tendência das pessoas é pensarem: ok, és filha de pastor, logo vais-te casar com um pastor. Não é bem assim, pode ser que não. O facto de ser-se filha de pastor não significa que ela vai um dia casar com um pastor ou que tenha vocação para ser mulher do pastor. O facto de ser-se filha de pastor não quer dizer que seja manequim de montra. O que é que eu quero dizer com isto? É que toda a gente olha para as filhas de pastor como se fosse um exemplo a seguir. Então, elas têm de estar sempre bem vestidas, sempre on point, on fleek e com tudo impecável, e para depois toda a gente dizer: olha, sigam este exemplo visual de roupa, de estilo. Sim, porque ela é filha de pastor. Não é bem assim. Então, o facto de ser-se filha de pastor não significa que tenhamos de ser sempre uma tendência, basicamente. Fato número 12. O facto de ser-se filha de pastor não significa que eu sou imaculada e não peco. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós fazemos asneiras às vezes. Nós depois temos de refletir sobre os nossos erros e arrependemos, é claro. Mas, sendo ser humano, é impossível ser 24 horas impecável. Toda a gente já mentiu, já enganou-se em fazer alguma coisa, não fez algo bem. E porquê é que as filhas de pastor não podem passar por isso? Acontece, principalmente na infância e na adolescência, acontece. E depois, obviamente, vem aquela frase de que as filhas de pastor são as piores. É normal, porque nós supostamente somos filhas de pastor, então somos mais alvo de observações e as pessoas estão mais atentas. Então, quando se faz uma asneira, toda a gente olha e vê aquilo como uma coisa muito má, mas às vezes são coisas tão más quanto os outros fazem. Só que porque são filhas de pastor parece que fica um bocadinho pior. Mas não é bem assim. Os erros são erros e toda a gente comete. Facto número 13. O facto de ser filha de pastor não é passe livre para poder julgar tudo e toda a gente. É errado julgar e ponto final. Veio para toda a gente, incluir para as filhas de pastor. Ok. Facto número 14. Ser filha de pastor não significa sinónimo de autoridade nem de perfeição. Porquê é que eu interliguei autoridade e perfeição? Porque, normalmente, por ser perfeito, tem direito a ser a pessoa que no comando. Não é bem assim. As pessoas, toda a gente é imperfeita e o facto de ser filha de pastor não significa que automaticamente eu tenha de ter um cargo de autoridade. Às vezes acontece da pessoa não ter jeito para isso, porque o facto de ser filho de pastor pode ser que aprenda-se muito com aquilo que o pai faz, mas talvez não seja a vocação da filha de pastor organizar coisas. As pessoas veem os filhos e as filhas de pastor como referência, então acabam por pô-los com figuras de autoridade. Mas nem sempre precisa de ser assim. Fato número 15. O fato de ser filha de pastor não significa que viva numa redoma de vidro. Normalmente nós sentimos mais isso na escola, quando estamos com os colegas e assim, que normalmente fazem-nos perguntas e dizemos, por exemplo, vamos sair à noite. E eu, não, realmente não me apetece. Mas porquê? O teu pai não deixa? É porque é pastor? Não é porque sou filha de pastor que eu vou viver para sempre numa redoma de vidro e ninguém pode me tocar, eu não posso fazer nada, não posso me magoar, não posso cair, não posso chorar. A minha vida é sempre... Não é bem assim. Ok? Toda a gente não precisa de viver numa redoma de vidro, incluindo as filhas de pastor. Fato número 16. O fato de ser filha de pastor não significa que sou mais próxima de Deus. Essa proximidade com Deus é pessoal, não é porque o meu pai é pastor que eu automaticamente tenho acesso livre mais próximo com Deus ou tenho o bilhete só de ir. Não é bem assim, ou melhor, não é assim. Facto número 16. O facto de ser filha de pastor não quer dizer que sou
igual a uma mobília de igreja. Vocês sabem a expressão, faço parte da mobília. O fato do filho de pastor estar presente em todos os momentos, desde sempre, na igreja, não o faz de mobília. Ou seja, há um evento, podemos contar com o filho de pastor que ele está lá. Não, nós não. Somos pessoas, também temos agenda pessoal, temos os nossos schedules, temos as nossas coisas para fazer. Mas por acaso, por sermos filhos de pastor, temos a tendência de estar presentes com mais frequência na igreja, se não sempre. Mas isso não nos faz de mobília da igreja. Ok, acontece, mas não é obrigatório que isso aconteça. Outro facto o fato de ser filha de pastor não significa que tenhamos saúde de aço. Ou seja, elas nunca faltam à igreja, nunca ficam doentes, são impecáveis em termos de saúde. Isto é um bocado impossível, somos seres humanos, lembrem-se. O facto de ser filha de pastor não significa que nada de ruim acontece-nos. Acontece-nos coisas como a toda a gente. Ficamos doentes e depois ficamos bons da saúde outra vez e é assim como toda a gente. Facto número 20 e o último, este é muito interessante, mas o facto de sermos filhas de pastor não significa que somos uma playlist gospel. O que é que eu quero dizer com isso? O facto de sermos cristãos não é óbvio, ou que nós vamos conhecer todas as músicas gospel e bandas gospel e cantores gospel que existem à face da terra. Porque acontece muitas vezes as pessoas virem ter com filhos e filhas de pastor e perguntar: ei, olha, tu viste o novo MV ou viste música do cantor X? E a filha e o filho de pastor fazem aquela cara de não, mas tu és filha de pastor, como tu não sabes da música gospel XPTO, que tem o refrão X, Y, Z e a letra não sei, aquilo é lindo. Pronto, e a nossa cara é, pois, mas também ouvimos músicas normais. Quando eu digo normais, é aquelas músicas que aparecem na MTV, na rádio normalmente, com mais frequência. Nós também ouvimos e às vezes então escapam-nos essas novidades gospel. Por acaso, eu sou uma pessoa que não costuma ouvir com frequência música gospel e sou filha de pastor. Portanto, isso obriga-me a saber? Não, acho que não, nem a ti, nem a mim, nem a ninguém. Não significa que temos de eliminar isso da nossa playlist e só ouvir música gospel e estar a par de todas as músicas gospel e novidades que existem em termos gospel. Ok? Estes são os 20 factos, sentimentos, pensamentos que normalmente os filhos de pastor têm. E também para tirar um bocado aquela imagem que o filho de pastor ou a filha de pastor está acima de nós, inalcançável. Nós somos alcançáveis, nós somos seres humanos que sentam no banco da igreja como toda a gente e ouvem as pregações como toda a gente e vais comunicá-lo como toda a gente e vai comer no McDonald's como toda a gente. E espero que este vídeo tenha-vos esclarecido muitas coisas. Se não és filho de pastor e tinhas ideias engraçadas sobre os filhos de pastor, ou se não tinhas ideias engraçadas sobre o filho de pastor, é uma curiosidade que tu tiras e que de certa forma até dá para rir um bocado, às vezes ou quase sempre. E se tu és filha ou filho de pastor, se calhar identificaste com muitas coisas que foram aqui ditas. Se gostaste então deste canal e todos os conteúdos que ele tem, podes subscrever. E se tu gostaste do vídeo em si e que foi muito interessante e disseste também acontece, não te esqueças de pôr um thumbs up. Se gostaste de tudo, podes seguir-me no Twitter, no Instagram e no meu blog. Não me sigam na rua, por favor. São estas as opções. Espero voltar a ver-vos no meu próximo vídeo e até lá, fiquem bem. Bye bye! Caiu o meu telemóvel. Fato número 13. E estas são as 20. Estas são as. E se gostaste de tudo e de